o empresário de transporte por quilômetro rodado. Isso aí soluciona, por exemplo, transporte à noite. Qual empresário que não vai querer botar um ônibus circulando lá para ganhar pelos quilômetros rodados, mesmo que num transporte lotado como... E isso também vai dar ao Estado a função de organizar esse transporte. Por exemplo, hoje, essa questão da mobilidade, quando você passa aqui na Avenida Rio Branco, você vê a quantidade de pessoas andando a pé. Antigamente era próximo lá à Central do Brasil. Agora é tudo, né? Porque fecharam. E eu tenho a convicção de que esse prefeito, daqui a algum tempo, quando ele retirar todos esses tapumes, esses cones da rua, né? Ele não acrescentou nada. O trânsito vai estar até um pouco pior do que era, né? Mas vai ser um alívio. É aquela história do bode, né? Ele colocou o bode, quando ele tirar o bode, esse negócio ele ainda vai faturar. Dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E a história mostra, né? O cara entra, faz uma administração, uma coisa assim horrível, né? Dá um prejuízo danado ao Estado, mas depois ele incorpora isso no currículo, né? Então tem... E a gente não muda muito, né? Eu tenho feito uma comparação com a questão do nosso esporte. Se vocês repararem, tem algumas situações, eu fico pescando situações. Por exemplo, o Aurélio Miguel, quando ele foi disputar negócio de judô, né? Eu não acompanho muito isso não, mas acompanho a situação. Tinha alguém que estava escalado, mas deu um problema, aí vai o substituto. Quando vai o substituto, ele traz a medalha. Quando o caso da Daiane, a Daiane também era substituta da primeira, foi lá e a gente tem alguma coisa assim de determinadas pessoas, por exemplo, todos esses candidatos colocados aí para nível nacional, né? Os caras buscam lá, Adede Lara Rezende, não sei o quê. Os caras arrasaram o país, né? Mas, no entanto, o nome deles está lá, que foi uma vez, né? E a memória é bastante curta. Então, essa questão do novo, né? O novo, inclusive aqui no fórum, no debate, quando a gente debate a questão do tarifa zero, a gente tem alguma resistência de algumas pessoas, né? Mas nós já criamos grupos de trabalho que não apresentaram ainda resultado. Mas se você levar em consideração, por exemplo, os trabalhadores recebem o Vale Transporte. Esse Vale Transporte, parte é do Estado e parte é do empregador. A parte do empregador, na verdade, é do Estado, porque ele faz uma renúncia fiscal e acaba no colo do Estado. Você tem as desonerações que são colocadas aí. Se você for somar todas as parcelas que é oferecida ao empresário privado, assim, essa tarifa zero está aí, quer dizer, estão ganhando em dobro, né? Então, eu sou favorável, queria saber a sua posição quanto a essa. Já vi que a questão da reestatização está latente aí, mas dessas outras questões que são inovação, por exemplo, no transporte rodoviário, a remuneração por quilômetro rodado. Olha só, a população, né, quando você falou aí da redução que a população corre, né, em direção ao transporte, existe uma sabedoria popular, né? Por que o metrô anda tão lotado? A população sabe que é o melhor transporte, que é superior ao transporte por ônibus, né, por experiência. Não precisa ser especialista no assunto. Ela sabe que pegando aquele transporte um determinado horário, ela vai chegar mais rápido, né, com regularidade no seu destino, né? Então ela dá preferência a esse tipo de transporte. Agora, quando ele superlota, como nós não temos uma malha, né, aí entra a questão de desconforto, né? Antes de chegar aí os trens chineses, o metrô estava à beira de uma explosão popular, né? Ocorreram alguns eventos, porque não dava mais vazão com os trens anteriores. Esse problema só vai ser solucionado
com a expansão da rede, como nós tocamos aqui anteriormente. A questão da tarifa zero e do tema que você abordou, do pagamento por quilômetro rodado, nós do PCB entendemos que quando você estatiza, né, você pode reverter aquela fatia do lucro em benefício do usuário. Então, nós entendemos que essa solução é superior ao pagamento do quilômetro rodado. Nós estamos aqui falando em estatizar todo o transporte, mas o transporte de massa, os eixos principais, né? Trens, barcas, metrô, VLT e as linhas expressas, as grandes linhas de ônibus. O transporte secundário, né? Pode ser micro-ônibus, vans, etc., né? Esse transporte pode ser regulado na mão de cooperativas, pequenos empresários, né? Acho que não tem por que o Estado entrar nessa seara. Aí sim pode ser regulado, porque você não tem aí o poder concentrado, o poder econômico, né? Seriam diversos atores complementando o transporte principal. Agora, no transporte principal, nós teríamos a ganhar com a estatização em termos de eficiência e de custo, reduzindo custos. E concordo com você, caminhar para a tarifa zero nesse sentido, né? Porque todo esse volume de recurso público que já hoje é colocado na mão dessas empresas que controlam o transporte através da desoneração, dos investimentos estatais, do subsídio, né, podem tranquilamente caminhar para a tarifa zero. Né? E eu quero ressaltar aqui, o transporte é uma das atividades mais rentáveis que existe para essas empresas. Não tem inadimplência. É recebimento à vista. Enquanto um empresário aí que tem uma fábrica, um comércio, tem que vender faturado no cartão, lida com a inadimplência, esses monopólios de transporte é dinheiro à vista, não tem inadimplência, uma lucratividade fantástica. Né? E aí apresenta umas planilhas aí que não tem fiscalização nenhuma, né? Lucram muito e através dessa concentração desse poder econômico, hoje tem bancadas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né? Criando todo esse ambiente que eu falei anteriormente de promiscuidade entre capital e poder público, em detrimento dos interesses da maioria da população. O Iara. Bem, candidato, o que nós percebemos, né, que continua o mesmo problema relacionado a transporte para quem mora além túnel, né? Que é o caso do pessoal do subúrbio, somos próximos, né, da região suburbana, Cosenza é Zona Oeste, né? Então continuam os mesmos problemas para quem mora além do túnel. E aí começamos a ver uma série de situações, né, que realmente o modelo que está aí, né, com o passar do tempo, só vem piorando a situação, né? Os investimentos que o Estado pratica, né, são em trazer equipamentos, né, em favorecer os grandes consórcios, mais uma vez, né, porque antes era uma empresa única que estava lá. Não deu certo, vamos montar um consórcio. Então, acaba sempre o Estado bancando, né, com investimento maior, né, que é o caso dos trens, metrô, barca, que a gente sempre diz aqui que barca não é concessão, né? Foi uma venda, certo, Fábio? Não é concessão, foi uma venda. E aí nós percebemos assim, hoje nós temos uma agência reguladora que regula para quem? Existe aí o tal DETRO,
né, que também deveria fiscalizar, mas fiscaliza para quem? Então, o modelo do Estado permanece o mesmo. Lá atrás, há muito tempo atrás, quando iniciou o processo de privatização lá com Marcelo Alencar, era porque não funcionava, porque o Estado não era capaz de fazer a gestão do transporte público, que é público, né? Apesar de a gestão estar sendo privada, o transporte é público. E aí, cada vez que nós fomos avançando, né, foram criados outros dispositivos. Bilhete único. Tem 2. Um é Rio Card, prefeitura, né? Outro é Estado. E não... com o do Estado, você pode pegar o metrô, o trem, mas o da prefeitura não, é só transporte rodoviário. Seria isso, certo, Fábio? É o transporte rodoviário. E nós vamos vendo o seguinte, que, paralelo a isso tudo, o governo, né, vem desde a época do Garotinho, elaborando o PDTU, que é o Plano Diretor de Transportes Urbanos, que agora já está na revisão no governo Sérgio Cabral, entrou em revisão, mas nunca foi colocado em prática, porque o PDTU, mesmo tendo algumas situações que nós somos contrários, né, alguns estudos, ele não é colocado em prática. E o Estado busca uma outra vertente. Por exemplo, o teleférico, né, que agora é o grande modismo, né, no Rio de Janeiro, são os teleféricos, BRT e teleférico. BRT, prefeitura, teleférico, governo do Estado. Se a gente pegar, não faz parte do PDTU. Né? Então, o governo do Estado tira, né, da caixinha de surpresa modelos que nós aqui do Clube de Engenharia já nos posicionamos contrários, não ao modal, mas à falta de estudo, né, para a implantação desses modais. Então, eu gostaria que o senhor fizesse aí uma avaliação justamente para aqueles que são do subúrbio, né, a questão dos trens urbanos. Não se investe em manutenção da malha ferroviária, certo, Cossenza? Investimento em malha ferroviária hoje é qual em relação à compra de trens, né? Hoje os maiores problemas que nós estamos tendo aí de acidentes problema na malha ferroviária, né? Supressão de malha, eu queria um apanhado disso aí. Obrigada. Queria agradecer a tua intervenção, a sua pergunta. Quando a gente falou aqui na onda privatista dos anos 90, eu toquei num ponto e esqueci de outro. Né? Um dos argumentos era, vamos reduzir o Estado para sobrar dinheiro, né? Educação, saúde, etc. Mas tinha um argumento associado, não sei se vocês vão lembrar, né? Que era o seguinte, o Estado não tem mais capacidade de investir. Vamos chamar a iniciativa privada, que ela é eficiente e ela tem recursos para investir. Os investimentos são feitos via BNDES, via desoneração fiscal, via subsídio, todos os recursos do Estado. Ou seja, mais um argumento falacioso. E quanto à questão da ineficiência do Estado, eu queria lembrar aqui que pouco antes da privatização, houve um sucateamento proposital dessas empresas, né? Para que elas, com a precarização de serviços, a população começasse a ver com simpatia a privatização como uma saída. Né? A privatização na rede de transporte levou a desemprego, a perda de memória técnica, né? Muitos quadros competentes, onde se investiu anos de formação, né, foram colocados de lado. Nós temos capacidade técnica, capacidade produtiva, temos recursos para investir, isso está demonstrado, que é o Estado que está bancando essas concessionárias, com investimentos, através dessas formas. Reunimos todas as condições, né?
para construir uma alternativa superior a esse modelo de transporte que está colocado aí. Então, essa é a nossa avaliação. Em relação à questão do subúrbio, eu sou morador do subúrbio, né? Moro há 22 anos em Maria da Graça, e não só o subúrbio da capital, como as cidades do entorno, né, sofrem com esse déficit enorme de transporte. Né? Você precisa deslocar tanto para o centro do Rio de Janeiro, como entre os municípios da região metropolitana, você enfrenta dificuldades e paga tarifas caríssimas. Né? Tem um aspecto que você abordou, que é o planejamento. Né? Esse plano, você falou que o plano não saiu do papel. Né? O planejamento dentro do capitalismo ele é muito problemático, porque ele é feito a curto prazo e visando interesses econômicos. Ele não visa o bem comum, ele não visa a coletividade. Né? Então, nós, do PCB, entendemos que, por isso a nossa proposta é de poder popular, de organização popular. A reestatização que a gente defende é uma reestatização em moldes mais avançados, com participação de conselhos, de trabalhadores, de técnicos e de usuários, né? Para que essas empresas e esse planejamento seja feito no sentido de atender as grandes demandas da população. Né? O planejamento, dentro desse modelo que está aí, né, submetido ao poder econômico, ele não atende às grandes demandas da população. Thelma, vem aqui só fazer um comentário. Peraí, deixa eu só falar uma coisinha aqui, Thelma. Eu fico muito satisfeito, Ney. Eu acho que foi importante a pergunta que o Iara fez, e fico muito satisfeito pela análise que você fez aí, porque é difícil a gente escutar alguém, porque todo mundo fala, não, o Estado não pode investir, não tem dinheiro para investir, mas continua investindo, comprando trens, fazendo obras, e como se isso resolvesse o problema do sistema ferroviário. Não é só trem, que o Iara colocou aqui, os grandes acidentes são por conta da via permanente, sinalização, essas coisas todas. E a tua análise, que aí eu me dou já por satisfeito, eu acho que esse debate aqui hoje, essa sua colocação, para mim, eu me dou extremamente satisfeito quando você falou, porque essa empresa que não tinha competência para administrar, transportou mais de 1 milhão de pessoas. São Paulo está aí a prova, o metrô de São Paulo, quando você investe e ela é do Estado, e estão os técnicos lá transportando o metrô e o trem junto, mais de 6 milhões de pessoas. Mas foi feito um sucateamento proposital, sim.